Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje um tema extremamente importante que precisa ser cada vez mais explicado para que as pessoas possam entender que a depressão é uma doença, é um transtorno mental, não é frescura. É preciso dizer a diferença entre depressão e tristeza, que as pessoas confundem muito. Esse é o tema da live de agora, era das 21, mas eu atrasei um pouco, estava em atendimento. Mas o importante é que estou aqui para falar sobre esse tema tão delicado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 300 milhões de casos, 300 milhões de pessoas que sofrem depressão no mundo. Os números são alarmantes, é a doença do século e a cada dia mais cresce o número de pessoas com depressão. É uma doença crônica recorrente que produz uma alteração de humor. Então, você que sofre com a depressão, há tratamento sim. Você que não sabe se tem depressão, eu quero, da maneira como sempre faço, clara, objetiva, trazer um pouco. Aqui amanhã no Japão, bom dia para Kan, a quem é do Japão. Beijo para todos vocês, meus queridos seguidores. Então, a depressão é uma doença. É uma doença, é um transtorno mental que apresenta em suas características uma tristeza profunda. Falei, entendi muito hoje, minha garganta está pegando. Uma das características é uma tristeza profunda, uma apatia, uma autoestima baixíssima. É quando o indivíduo perde, de fato, a motivação, a vontade de viver. Na minha opinião, a depressão é a pior doença que existe. Quando a pessoa já não vê mais graça, já não vê mais o dia, já não tanto faz se acorda 8 da manhã, meio-dia, 5 horas, tudo tanto fez, tanto faz. Nada tem brilho, nada tem sabor, nada tem graça. Então, é importante deixar muito claro aqui que depressão não é tristeza, embora a tristeza seja um componente da depressão, e o oposto da depressão, ou melhor, o oposto da depressão mesmo, não é felicidade, e sim vitalidade. O que a depressão tira é a vontade de viver do indivíduo. Josi, mas como é que eu sei se eu estou triste ou se eu estou deprimido? O que gera a depressão? Como identificar? Eu gosto muito de explicar de maneira bem objetiva que a tristeza a gente nomeia. A tristeza tem razão, tem motivo. Então, terminou meu relacionamento, eu tô triste. Eu perdi um ente querido, eu estou triste. Tem algo que aconteceu e que gerou essa tristeza, né? Então você consegue nomear. A depressão não. A depressão, ela não é, o que gera a depressão não é monocausal. Existem vários motivos que pode levar o indivíduo a entrar numa depressão, né? A viver de fato essa dor tão aguda. Não é monocausal. A gente precisa sempre olhar, principalmente o papel do profissional do psicólogo, analisar a história de vida do indivíduo, entender como era a vida do sujeito, em que momento ele ficou depressivo, o que aconteceu ao longo da sua vida. A depressão pode ser por uma causa externa, por motivos externos. A depressão pode ser uma herança genética, pode ser biológica. Há estudos, né, que comprovam, que buscam comprovar, que não foi comprovado, melhor dizendo, que o cérebro do indivíduo deprimido é um cérebro disfuncional, com alterações químicas em seus neurotransmissores. Então, aí entra o trabalho medicamentoso, né, para poder ajudar. Então, há alterações químicas nos neurotransmissores, como a serotonina. Então, a gente precisa entender, principalmente, se o que o indivíduo está vivendo é uma tristeza ou uma depressão? O que gerou? Como é que foi construída a sua história? A sua depressão, ela é genética, é biológica? É por fatores externos? É por um trauma? É por o que está acontecendo na sua vida? O que aconteceu em que momento? A gente constrói
a história do indivíduo. Um psiquiatra que é capaz mesmo, de acordo com os sintomas apresentados, dizer se o indivíduo está de fato com depressão, né, os graus, os níveis de depressão, uma depressão leve, enfim. Mas o tratamento é feito através da terapia junto com um psiquiatra, junto com acompanhamento medicamentoso. Doutora Josi, psicóloga que veio para entregar seu trabalho com amor. Obrigada, Graça. Então é um tema que a gente precisaria analisar muito. Você que, será que eu estou deprimido? Começa a observar principalmente essa tristeza profunda, essa apatia, essa falta de motivação, autoestima baixa, a pessoa já não vê mais graça em nada. E é uma angústia, né? Porque de fato a pessoa não consegue nomear. Na depressão a gente não nomeia, já na tristeza sim. Então, acabei de brigar com um amigo, estou triste, né? A tristeza, ela tem um prazo, aquela depressão ela se prolonga muito mais. Então, passou de 2, 3 meses, já olha mais atentamente que você pode estar com depressão. A tristeza não, ela é mais pontual, tem um prazo menor, né? Para que o indivíduo volte aí às suas atividades, a ficar bem, enfim, tem um prazo curto. Já a depressão é algo que se prolonga muito, precisa de muita terapia. É possível viver bem apesar da depressão, com medicamento e fazendo uma análise. Então, o que gera pode ser fatores externos, o que gera pode ser uma herança genética, pode ser biológica, e os estudos cada vez maiores tentando comprovar mesmo como funciona o cérebro de uma pessoa com depressão. É um cérebro disfuncional, ele não funciona da mesma maneira, né? E nessas alterações químicas, né? Alterações químicas nos neurotransmissores, principalmente na serotonina, então o indivíduo precisa do medicamento para conseguir viver. A depressão é muito triste, a depressão é algo que precisa ser olhado com muito carinho. Às vezes a pessoa grita no silêncio dela e a gente não percebe. Quando alguém diz, eu acho que eu estou deprimido, eu acho que eu estou com depressão, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque hoje em dia a gente não sabe o que é e usa de uma maneira um pouco senso comum, ou de uma maneira como a bipolaridade. Eu mudo de humor, de manhã eu sou bipolar. Não tem nada a ver, né? A bipolaridade é um transtorno afetivo de humor que não tem nada a ver com essa questão de mudar de humor durante o dia. Você tem a fase da depressão, você tem a fase da mania, da euforia. Então, a gente precisa parar de falar, eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou com depressão. Depressão não é tristeza, presta atenção. Depressão não é tristeza. E o oposto da depressão não é felicidade, e sim vitalidade. Essa falta de vontade, eu já não quero mais trabalhar, eu não quero mais viver, eu não quero mais, eu me entrego na cama e a vida tanto faz, tanto fez, nada tem graça. Aí a gente tem que parar e entender o que está acontecendo com essa pessoa. Em que momento você ficou assim? Desde pequeno você é assim? Aconteceu algo durante a sua vida? Um trauma, alguma experiência que te marcou mesmo? Alguma dor, uma ferida? Perdeu alguém? Um fim de um relacionamento? Alguma tragédia? Enfim, é preciso entender. Por isso que eu digo, não é monocausal, que gera não é uma única causa. A gente nunca pode, estão dizendo que o áudio está baixo, generalizar e dizer, toda pessoa deprimida, então a depressão veio depois de um fim de relação, depois que perdeu o pai, a depressão veio porque meu pai era deprimido, enfim. Então, precisa entender a história de vida, a gente tem que parar de tratar de um modo geral, generalizar. Não, a gente tem que parar de julgar, parar de dizer, tá se vitimizando, mas está fazendo drama, não é depressão. Não, a depressão acomete 300 milhões de pessoas no mundo, há uma marca de um crescimento de 18% nos últimos anos e tende a aumentar ainda mais. Boa noite, Zilda, obrigado pelo carinho de sempre, sempre dando maior força no meu trabalho, todos vocês, Zilda de modo particular.
Então a depressão é algo seríssimo, é uma doença, é um transtorno mental que precisa ser respeitado e nunca julgado. É uma doença crônica, recorrente, que produz uma alteração de humor. Então, pare de julgar alguém que está sofrendo, acolha, entenda. Quantos casos a gente tem por ano de suicídio, né? São milhares de casos por ano. E tá ali, ó, já depressão, já uma falta de vontade de viver, a vida perdeu a graça e muitas vezes a pessoa não fala. Então, eu quero aqui fazer um apelo para você que perdeu a vontade de viver, que a vida não tem mais sentido. Eu sempre digo que, de fato, a nossa vida não tem sentido. Nós, eu e você, precisamos colocar um sentido todos os dias para levantar da cama. Metas, sonhos, objetivos, planos, a gente precisa, cada ser humano precisa colocar um sentido na sua vida. A vida não tem sentido. Para eu levantar de manhã e querer trabalhar e vir fazer vídeos, eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu tenho uma missão. Então todo ser humano precisa colocar um sentido na vida. E o deprimido, ele já perdeu a graça. Há uma autoestima baixíssima, uma apatia, não tem vontade mais de viver. Então, você que perdeu a vontade de viver, que já não toma mais banho, não se cuida, já se entregou, você que mora com alguém que está observando um pouco essa pessoa assim, ajude, converse. Sou uruguaiana, tenho depressão e não tenho nada que me apoie. Maria Noé, a terapia vai ajudar, busque aí no seu país possibilidades em universidades que atendem de uma maneira mais acessível, um valor. Tente entender, você mesmo resgate. Eu sempre fui assim, ou eu estou assim, o que aconteceu ao longo da minha vida. Às vezes a gente pode fazer uma autoanálise. Eu atendo todos os dias, mas eu digo, tem muitas pessoas que não têm condições de pagar uma terapia, de tratar, mas a gente pode. Não estou tirando aqui, não me entenda mal, o trabalho de um profissional, psicólogo preparado para isso. Mas você pode também buscar compreender, conhecer a si mesmo, né? Tentar entender, mas o que aconteceu? Eu fiquei assim depois que eu perdi meu pai, eu fiquei assim depois de uma traição, eu fiquei assim depois de uma tragédia, eu tinha alegria, felicidade, vontade de viver, hoje não tenho mais. Olha aqui, ó, Maria disse, fiz tratamento por 4 anos, graças a Deus, estou bem. Olha aí, ó, alguém que fez tratamento. Então, é possível sim tratar, viver apesar da depressão. Como eu acabei de dizer, o que gera depressão não é monocausal, são vários motivos, pode ser genético, pode ser biológico, pode ser fatores externos. É preciso entender a história de vida do indivíduo. Então você não fuja desta possibilidade de tratar. Dá para viver apesar da depressão, buscando um profissional que vai te acolher, que vai lhe ajudar, que vai entender de fato o que acontece na sua vida. Eu vou abrir aqui agora a possibilidade de responder algumas perguntas a respeito desse tema. Fiquem à vontade, é um tema bastante discutido, é um tema bastante delicado, mas entenda, a tristeza a gente nomeia. A depressão não é tristeza. A tristeza é um componente da depressão. Quem tem depressão tem uma tristeza, mas a depressão não é tristeza. Minha mãe está dizendo boa noite, Jô, te amo. Boa noite, minha mãe, minha amada mãe, que estou morrendo de saudade. Aliás, mãe, nesse meu 3º livro aqui no Superação, tem uma parte dedicada à senhora e ao pai, agradecendo e explicando um pouco, falando um pouco aí da minha criação, desses pais maravilhosos que me ensinaram muito. Aliás, hoje mesmo eu estava pensando um pouco sobre os meus valores, mudando um pouquinho só de assunto. Eu gosto muito de ser quem sou. Meu pai e minha mãe, aproveitando que minha mãe está me assistindo agora, me permitam poder dizer, eles ensinaram valores que acho que é a maior riqueza que o ser humano pode ter. De ter empatia, de respeitar o outro, de não fazer aquilo que não gostaria que fizesse com você, de ter um pouco de sensibilidade, de se preocupar com aquilo que pode causar na vida do outro. Eu acho que o ser humano
carece muito disso hoje em dia, né? De ter empatia mesmo, de ter maturidade, né, afetiva, maturidade para se preocupar, para se colocar no lugar do outro. Uma pessoa com muita ansiedade pode ter depressão, Roberto? Uma excelente pergunta. Pode ter sim. A gente olha muito classicamente depressão, a pessoa que se entregou na cama, que não quer mais. É porque a depressão ela está muito mais ligada nessa falta de vontade, de vitalidade, de viver. A ansiedade já é um pouco, eu falo que pode sim, porque precisaria entender o caso, né? Mas normalmente a pessoa deprimida ela fica um pouco mais calma, no sentido de falta de motivação. A ansiedade já é aquela coisa mais que me inquieta, né? Que eu quero fazer as coisas, que eu tenho pressa, e a depressão já não. Já tudo tanto faz, tanto fez. Mas eu digo pode porque não dá pra gente excluir. Uma pessoa com depressão pode ter sim um pouco de ansiedade. É por isso que é importante buscar ajuda. Se você está vendo alguém da sua família que está um pouco mais quieto, que não conversa mais, que está diferente, parabéns aos seus pais, você é um ser humano incrível. Obrigada, Maria Graça. Olha aí, mãe, dando parabéns para vocês. Meu pai e minha mãe, nós somos em 8 filhos e acho que a maior lição são esses valores mesmo, de respeitar o próximo, de não falar palavrão, de tratar bem, né, de ser aqui, obrigada pelo carinho, Josefa respondeu. Mãe e pai estão lá no Nordeste e dá uma saudade, tem hora que dá tempo, eu consigo, as coisas melhoram um pouco, dou uma fugidinha, uma voadinha pra lá. Seria um prazer enorme se eu pudesse tê-los no lançamento do livro que vai ser em breve. Mas eu sei que de longe eles estão perto, no meu coração, torcendo sempre por mim. Manda um beijo aqui para o Acre, eu amo os seus vídeos. Beijo, Solange. Então, você que está mais retraído, observe a pessoa que está mais quieta, que já perdeu a graça de viver, que já não quer mais estudar, trabalhar, que está muito apática, que está numa tristeza profunda. Não diga, olha, para de fazer drama. Não diga, olha, acho que você está exagerando, isso não é depressão, é frescura. Não, gente, a depressão é uma doença, é um transtorno mental que precisa ser respeitado e nunca julgado. É uma doença crônica, produz alterações no humor, a pessoa não quer estar deprimida, a pessoa não quer ficar jogada na cama, a pessoa não quer perder o sentido de viver, a pessoa não quer ficar naquele estado. A depressão é muito triste. Ajude, não julgue. Ajude, não julgue, converse, entenda. Você mesmo faça uma autoanálise. É verdade, a Júlia tem razão, até os meus 15 anos eu era feliz, eu tinha vontade de viver, eu tinha vitalidade mesmo, vontade de viver. E depois que uma amiga me traiu, depois que eu perdi o emprego, depois que eu descobri uma doença séria, depois eu parei de ter aquela alegria, hoje eu vivo entregue. Então, pare e faça uma autoanálise. O que aconteceu? Onde foi um divisor? Como é que você era antes? O que aconteceu depois? Em que momento mudou? Para uma alegria, para uma pessoa efusiva, feliz, com vontade de viver, para uma pessoa agora triste. Foi uma mágoa, uma decepção, foi um trauma, fatores externos, o seu pai, a sua mãe, é uma carga genética, enfim. Josi, vai ter lançamento do teu livro no Rio de Janeiro, se tiver eu vou. Cati, ainda não tem nada programado, mas nada impede de fazer. Agora todos estão convidados para o lançamento, que vai ser no dia 16 de agosto agora, nessa sexta não, na outra, às 20 horas, estarei lá autografando o meu livro Superação, que eu falo como superar as maiores superações do ser humano, a dor da rejeição, maiores feridas, o abandono, a solidão, como superar a morte, como superar o fim de um relacionamento, como superar uma derrota temporária, como ter sucesso, enfim, tá tudo aqui. Eu vou ler o índice aqui para vocês, bem brevemente. O que tem aqui no índice? Eu falo sobre a superação desde o nascimento, adolescência, fim do relacionamento, rejeição, solidão, perda e trauma, fracasso, minha história, a história da Nani Venâncio, sucesso e várias frases. Lembrando que Dona Josefa é uma mãe privilegiada por ter uma filha igual a você. Olha, Isilda mandando
Carinho especial, mãe, obrigado. Lembrando que os 3, e a vontade de ponta cabeça, são os últimos dias para você adquirir os 3 por R$100 a promoção do combo. Lembrando que a depressão, uma pessoa que tem depressão, ela tem uma autoestima baixa. Então, esse livro ajuda muito também uma pessoa que tem uma autoestima baixa, está com depressão, o Entregue Seu Amor Próprio. O Superação, sem dúvida, porque as maiores superações do ser humano está tudo aqui. E também uma pessoa que vive uma relação de dependência pode sim sofrer aí depois com uma depressão. Por isso que precisa entender e respeitar a história de vida do sujeito. Certo? Quem quiser depois pode mandar mais perguntas. Eu faço atendimento, atendo não só relacionamento amoroso, eu foco nessa área, porque é a área que eu me especializei, mas eu trabalho qualquer questão, qualquer demanda. Esse livro será um best-seller. Obrigado pelo carinho, Kate. Qualquer demanda, mundo inteiro, através de atendimento online. Que paisagem maravilhosa. Olha aqui, Ana Maria. Linda essa imagem, né? Linda essa paisagem. Então, você que perdeu a vontade de viver, já se entregou, já está numa tristeza profunda, busque ajuda, busque um profissional, tente fazer uma autoanálise, o que aconteceu, porque é possível sim viver apesar da depressão, com terapia, com remédio, dá para vontade de viver de novo, ter alegria apesar da depressão. Quando você começa a ler o livro, me dá uma ansiedade para o meu chegar socorro. Thaís, tá perto. Semana que vem, os livros já vão estar aqui em mãos e a gente já começa aí a enviar para todos que compraram na pré-venda. Doutora, como é possível adquirir somente o livro Superação? Daniele, manda mensagem. Quem quiser que responda agora já, mais rapidamente, como faço para ter os 3, eu vou dar uma dica para vocês. Como tem mais de 1000 mensagens, a equipe que está trabalhando para responder não consegue responder rapidamente as 1000. Então, se você mandar mensagem em box, a gente responde mais rápido, que tem as respostas prontas, as respostas salvas. Certo? Dá para comprar os 3 por 100, dá para comprar um por 39, ou você pode comprar os 3 e ganhar um, né? Porque se você for somar os 3, você acaba ganhando um. Certo? Josi, queria ser sua vizinha, Deia. Beijo. Beijo no coração de todos vocês. Respeitem e ajudem aquele que tem depressão e não confunda depressão com tristeza. Tristeza eu nomeio. Aconteceu algo agora, acabei de brigar com alguém, estou triste. Né? Acabei de ser demitido, estou triste. A depressão a gente não nomeia. Aquela angústia, aquela dor, aquela falta de vontade, aquela apatia de viver. Beijo a todos. Manda inbox quem quer adquirir. Lembrando que é só até essa semana o combo e o livro Superação na promoção. Como é a consulta online, Cristiane, manda mensagem. Eu quero informações sobre consulta inbox, que a gente responde tudo pra vocês. Tá bom? Beijo. Fui.